um scanner. Aqui em casa eu tenho um. Eu tenho aqui também alguns recursos de cinema digital. Eu tenho também alguns recursos de som digital. E tenho também uma TV que eu já falei para vocês. Então vejam bem que não é privilégio meu, mas hoje esses recursos estão muito disponíveis no mercado e o acesso é bem facilitado. E também utilizo aqui na minha casa, na minha escola, na rodoviária, nos aeroportos, a wireless, que a gente chama de Wi-Fi, né, que é a internet sem fio, o Bluetooth, que nos permite trocar imagem, som, também sem fio, e alguns outros recursos que vocês devem conhecer melhor do que eu e que a gente pode atualizar esse quadro azul. No entanto, a gente pensa que tecnologia é só computador. No entanto, a tecnologia ela é representada principalmente pelo computador, porque ele é o intermediário, digamos assim, é por meio do computador que a gente, por exemplo, pode exercitar a informática. A informática a gente pode chamar de uma área, né, aplicada, onde os recursos tecnológicos estão disponíveis para a realização de trabalhos na indústria, nos transportes, nas comunicações. E a gente viu que essa informática ela foi decisiva na nossa vida. Por quê? Porque ela introduziu na sociedade um jeito revolucionário de fazer gestão e de produzir nas grandes empresas produção científica, né? Produzir conhecimento científico. E por meio também da informática e das novas tecnologias, disseminou-se as informações e a comunicação pôde se tornar mais democrática. Por quê? Porque as pessoas tiveram acesso ao que era produzido e, por meio da informática, tendo o computador como principal instrumento, nós podemos ter conhecimento do que era produzido e do que é produzido hoje no mundo. Nós vemos aí na página número 9 um quadro bacana, uma figura bacana, que vai nos mostrar como nós estamos hoje utilizando as TICs, né? As TICs em nosso favor e como a gente coloca essas tecnologias a nosso serviço. Então vejam bem, no centro da figura nós temos o globo, né? A Terra, e a gente vê aqui ligadinho as pessoas fazendo uso do computador, da internet em série, do celular, nas reuniões, do outro celular aqui da radiofrequência, do computador ligado na tomada, da webcam, da informação tratada graficamente, colocada no jornal. Então tudo isso nos ajuda a ver como é que a tecnologia, essas novas tecnologias de comunicação e informação, elas foram evoluindo e elas se tornaram importante aliado das pessoas para melhorar a vida. No item número 1.3, a gente vai ver um histórico da tecnologia, onde ela começou, onde ela está. E hoje a gente pode dizer que na área da educação não vivemos mais sem a tecnologia. Com certeza que não. Por quê? Porque a tecnologia e a comunicação vieram para mudar a forma de
fazer a educação. A forma como o professor ensina, a forma como o aluno aprende. E a nossa autora vai nos mostrar que, no início dos anos 70, a informática na educação foi introduzida no país que todo mundo briga com ele, mas que ninguém larga dele. Porque, gente, lá foi o começo de quase tudo, né, que a gente tem hoje. Então, a gente está falando dos Estados Unidos, e a informática nos anos 70 foi introduzida lá. E de lá para cá, o primeiro lugar onde nós pudemos constatar o uso ou a adoção da tecnologia foi no Núcleo de Tecnologias, Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde e o Centro Latino de Tecnologias Educacionais, no ensino da Química, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Essa universidade foi seguida depois, claro, né, por algumas outras escolas, dentre elas a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também introduziu a adoção das TICs para entendimento dos fenômenos da física. E aí foi um processo que não teve mais como parar, né? E a gente vê que hoje, com o ensino à distância, as TICs, elas têm lugar de honra, de destaque na nossa vida educacional. Queria já caminhar para o final dessa videoaula, falando com você sobre o uso do computador e da tecnologia digital na educação. A Débora, que é a autora do nosso material, ela vai falar que o surgimento e a disseminação das tecnologias da informação e da comunicação, TIC, trouxeram mudanças não só para as práticas sociais e as relações de produção, mas também apresentaram novos desafios para a educação e o uso dessas tecnologias com a finalidade educacional. Vejam bem, além das TICs mudarem a nossa forma de agir em casa, no trabalho, na igreja, no shopping, em todo lugar, aqui, dentro da escola, a gente vai fazer o uso com uma finalidade, com um objetivo muito específico, com uma intencionalidade educativa e como parte de um projeto pedagógico mais amplo. Se a gente não considerar esse uso das TICs, a gente não precisa delas não. Por quê? Quando a gente usa um celular, por exemplo, como o meu, como o seu, como o do seu colega, com uma só para inglês ver, ou para fazer gracinha, ou para mostrar que tem celular, isso aí é um objetivo. Mas dentro da educação, se a gente pega, por exemplo, o celular, que vai nos mostrar dentro dele os programas que são baixados na internet, como eu posso acessar a Universidade Federal de São Paulo, ou a Unicamp, ou a Federal de Santa Catarina, ou a UFMG, para ver o que os professores estão conversando, para ver quais são os debates atuais, se eu posso colocar no meu celular programas como o Facebook, e o Facebook vai ter notícias que me interessam, mostrar o que os alunos estão fazendo, o que eles estão estudando. Eu uso esse Facebook como parte da aprendizagem e do domínio dessa nova tecnologia. Aí ok, aí já tem um projeto pedagógico mais amplo, com uma intencionalidade educativa e não uma mera ação, alguma coisa solta. Por exemplo, a tecnologia, ela é nossa aliada, mas ela pode também fazer gol contra conosco.
A gente tem visto, por exemplo, e aí, gente, já é um uso perverso que as pessoas têm feito do celular. O celular, ele é tudo, inclusive telefone. E eu estive numa escola outro dia, onde havia um conflito entre uma professora e um aluno, e esse aluno que não gostava dessa professora, enfim, não sei o que aconteceu e por que cargas d'água os dois não se trombavam. Esse aluno pegou o celular, tirou uma foto da aula da professora e tirou uma foto de alguns alunos conversando muito dentro da sala de aula, na aula dessa professora, e postou na internet para falar: tá vendo que eu tenho razão? Então a gente tá vendo como é que eu tenho razão, como é que essa aula é muito ruim, como é que essa escola é muito ruim. Aí pergunto para você, se você está numa escola que é muito ruim e que você tira uma foto de uma professora ou de um professor dando aula e todo mundo fazendo bagunça, o que você está fazendo nessa escola? Aí é seu lugar? Então veja que você tem que ser muito coerente com as coisas que você faz, fala, acredita, documenta, utilizando a tecnologia, principalmente no espaço escolar. Porque você pensa que você está fazendo uma coisa que é boa e de repente não, você está jogando contra, você está fazendo gol contra para o seu time. E isso é péssimo para quem? É péssimo para mim, é péssimo para você, é péssimo para o colega e é péssimo para quem vai ver esse documentário, esse dossiê que você fez. Vamos olhar aí na folha, na página 12, nós temos uma imagem aí que é bastante, que tem várias leituras, né? E a leitura que eu faço aqui é de muita gente usando o celular para um tanto de coisa. Se eu for buscar uma intencionalidade educativa nessa figura, eu vou querer saber de vocês qual é a intencionalidade educativa do uso do celular dentro da sala de aula. A nossa autora vai falar aqui que os nossos alunos, mesmo aqueles que têm poucos recursos financeiros, eles já nascem sob domínio das tecnologias e manipulam com muita facilidade os videogames e os aparelhos celulares. E como de fato, se você for lá nas comunidades, nas mais longínquas, aqui, vamos pegar aqui de Belo Horizonte mesmo, essas que são mais afastadas, vai lá na escola, até por conta da exigência legal, né? A escola já tem que estar equipada com computador, com internet. Para quê? Para que os alunos já tenham lugar de pesquisar, substituir alguns exemplares de livro físico, pela pesquisa na internet. Então a gente já sabe, e a nossa autora nos chamou a atenção aí, que não é mais possível, no contexto da sociedade, da tecnologia, da informação, que o mundo fique distante e afastado dos saberes e da cultura escolar, ou seja, o mundo da tecnologia e da comunicação tem que ter um casamento bem de pertinho e bem íntimo com a educação. Por quê? Porque isso gera novos mapas mentais, isso gera novas formas de aprendizagem. Na página número 13, a Débora vai nos chamar a atenção e gostaria que vocês compartilhassem desse pensamento comigo e com ela. Se a gente não tiver uma intencionalidade educativa, se a gente não tiver um objetivo muito claro com que uso nós vamos fazer, com que uso a gente vai fazer da tecnologia dentro da escola, é melhor você não ter a tecnologia, continuar no seu giz e no seu quadro. Sabe por quê? Por conta disso aí, ó, desse parágrafo que eu marquei, dessa ideia que está nessas
linhas que estão sublinhadas aí, sombreadas de azul. Ela vai falar o seguinte, que nem sempre a chegada de equipamentos tecnológicos traz mudanças à escola. Se essa tecnologia não for utilizada de maneira produtiva e interativa, e se o método continuar petrificado, ou seja, congelado, não haverá a transformação que eu quero, aquela que eu planejei, aquela que eu desejei. E o processo ensino-aprendizagem não vai ocorrer plenamente. Algumas escolas compram computadores novíssimos, montam laboratórios novíssimos. Para quê? Para falar que é uma escola inovadora. No entanto, vai lá o laboratório, está todo destruído. Por quê? Porque quando os alunos chegam lá, eles não sabem utilizar a tecnologia, não tem um tutor, não tem uma pessoa que vai dar a orientação e que vai mostrar que caminho que esse aluno tem que seguir. Então, não adianta você ter um instrumento, você ter a tecnologia, se o professor não sabe o que fazer com essa tecnologia. E o que é pior, não sabe guiar aquele aluno para entender a importância dessa tecnologia e do uso adequado que se deve fazer dela. Bom, mas como é que fica o professor diante dessas tecnologias, dessas novas tecnologias, dentro da sala de aula ou dentro do contexto escolar? E aqui na página número 14, a gente já vai fazer um casamento bastante interessante das ideias de Paulo Freire com as ideias de Perrenot, né? Freire, que é o nosso mestre na educação, e Perrenot, que é o outro mestre na educação, e quando nós juntamos as ideias dos dois, a gente tem um referencial bastante interessante e inteligente de como nós devemos fazer o uso dessa tecnologia na sala de aula. Segundo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Dentro desse caminho, para que o aluno possa construir o seu próprio conhecimento, fazer a sua própria produção, utilizando as tecnologias, Perrenot vai falar de 10 competências que o professor tem que exercitar, ou buscar, ou criar, ou se aprimorar nelas, para conduzir esse aluno que hoje está aí nesse mundo globalizado e tecnológico. Vou marcar aqui as 10 competências que Perrenot vai falar que o professor tem que desenvolver para se virar, né? E se virar muito bem, se virar nos 30, dentro desse mundão globalizado. Então, número 1, organizar e dirigir situações de aprendizagem. 2, administrar a progressão das aprendizagens, tanto as suas próprias quanto a dos alunos que ele tem sob sua responsabilidade. 3, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 4, envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 5, trabalhar em equipe. 6, participar da administração da escola. 7, informar e envolver os pais. 8, utilizar as novas tecnologias. 9, enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. E 10, administrar sua própria formação continuada. Meu para casa para vocês. Consultem a internet, pesquisem na internet. Eu gostaria que cada um de vocês pudessem explicar, descrever cada conceito desse que foi colocado aqui por Perrenot. Na nossa biblioteca, lá na Newton, tem esse livro,
das 10 competências, mas vocês podem também consultar na internet para que vocês tenham o detalhamento de como o professor pode fazer para utilizar essas 10 competências e colocá-las a serviço da aprendizagem do seu aluno. Nós temos aqui também autores muito especiais e muito importantes que trataram de perto, diretamente ou de perto indiretamente, porque fizeram releituras de como a educação e a pedagogia faz o casamento com as TICs, né? Com as tecnologias de informação e comunicação. Então, nós vamos ter que saber bem de pertinho Paulo Freire e a ideia que ele traduz, Freinet e a ideia que ele traz a respeito desse assunto, Piaget, que é outro autor muito conhecido na nossa área, o que é que ele fala a respeito das tecnologias com a utilização na educação. Freud também tem o seu pensamento revisitado todos os dias pelos educadores que lidam na área da educação com foco na tecnologia. Nós temos aí Vygotsky com a zona do desenvolvimento proximal, e isso daqui é muito bacana porque se eu pego esse menino, essa criança, esse jovem, esse adulto, esse adolescente que entende pouco de tecnologia e coloco essa pessoa em exposição, em contato com situações que exigem dele uma nova elaboração mental, né, para lidar com as tecnologias, Vygotsky vai falar disso, que chega esse menino que é nu e cru, não sabe nada, o professor coloca ele para mexer, por exemplo, com o computador, com a internet, e fala, nossa, esse menino vai longe. Esse vai longe é onde esse aluno vai chegar, que a gente vai chamar de desenvolvimento proximal ou potencial. Ele chega aqui na escola com 0, o professor incentiva, faz as habilidades desse garoto serem desenvolvidas e esse garoto chega lá na frente, sabendo utilizar a tecnologia. Então é muito interessante como a gente aplica conceitualmente os nossos autores da área da educação, fazendo a leitura deles a respeito das tecnologias dentro da escola. E para encerrar a nossa aula, eu queria que vocês refletissem junto comigo e com a autora. Como minimizar a distância entre o tradicional e o novo? Como trabalhar novas tecnologias com o uso de recursos tecnológicos disponíveis na escola? Se você conseguir responder a essa pergunta ou a essas duas reflexões de maneira simples, mas objetiva, você conseguiu vencer bastante bem a nossa primeira unidade. Foi um prazer ter vocês comigo. Espero por vocês na próxima aula. Vou gravar, penso que na terça-feira, vou gravar sobre a unidade 2, que é uma nova relação da sociedade com o saber, que é mediado pelas novas tecnologias. Um abraço para vocês e um beijo. Tchau!